Para vir aqui conversar com você, porque quando a gente fala em rede de apoio, a gente pensa em solidariedade, desprendimento. Sim. A gente pensa na necessidade do outro. Isso é uma rede de apoio. É aquilo que você pode fazer dentro daquilo que dentro da necessidade do outro, aquilo que você pode fazer. Invertir a frase fica melhor. Mas eu gostaria que você me falasse, nesse período de pandemia, queria que você falasse sobre essa rede de apoio, quais são as necessidades e o que mudou para a mulher nesse período. Bom, Rita, prazer estar aqui de novo. Mais né? uma vez, sempre Mais bem-vinda. uma vez, né? Muito feliz de estar aqui com você de novo. E esse é um assunto que tem surgido muito no meu canal do Instagram, que é o A Voz Sem Noção, né? E eu tenho conversado muito, porque eu trabalho na área de educação, eu sou especialista em educação, e sou mãe e sou avó. Então, assim, eu passo por vários momentos da mulher onde... O seu trabalho é empírico, né? Então, eu consigo ver a mulher em vários momentos. E é muito, muito triste quando a gente vê as pesquisas mostrarem que as mulheres estão cada vez perdendo mais os seus empregos nessa pandemia. Isso é verdade. Muito mais do que os homens, né? Embora tenha uma gama de homens perdendo o emprego, mas a mulher é muito mais, justamente porque ela não consegue administrar filho, casa e trabalho. Então, assim, quando a gente fala da família estar junto hoje, trabalhando em home office, trabalhando com os filhos, o papel da mulher, ele acabou se multiplicando em muitas mulheres dentro de casa. A mulher lava muito mais roupa hoje, ela passa muito mais roupa, ela faz muito mais comida, porque está todo mundo em casa. Antes o marido saía para trabalhar, o filho ia para a escola, a mulher saía para trabalhar também. Então, ela tinha um pouco mais de vida pessoal e hoje parece que está tudo muito integrado. E quando você fala em rede de apoio, você tem que mostrar para as pessoas que eu estou sofrendo, que eu estou cansada, que eu estou precisando que alguém me ouça, que alguém veja as minhas dores, que alguém me ajude naquilo que eu preciso, porque muitas vezes essa mãe contava com uma funcionária em casa para deixar os filhos, ou contava com a escola, que não tem mais, ou contava com a avó, que muitas vezes era o seu apoio e hoje a avó está precisando ficar isolada, porque a pandemia é justamente as pessoas que estão sofrendo mais e que estão sendo mais acometidas são os mais idosos. Então, essa mulher ela está muito soberbada, muito cansada, muito estressada. E essa rede de apoio que a gente fala, é essa rede de que as pessoas precisam entender que o universo da mulher precisa contar com outras pessoas. Então, muitas vezes, uma amiga para ouvir, para conversar, para bater um papo, para chorar, para tomar uma taça de vinho, ou para dividir as crianças. Olha, hoje eu fico com seus filhos para você ir fazer alguma coisa, amanhã você fica com os meus. E a gente tem que tentar encontrar formas de ajudar essas mulheres, porque as mulheres estão adoecendo, o índice de mulheres com problemas de ansiedade, de depressão, está crescendo. Síndrome do pânico está crescendo cada vez mais. Então, isso são pesquisas que eu andei estudando e vendo que tem assustado muito. E como eu trabalho numa rede pública municipal, uma creche, eu tenho ouvido muitas mães, sabe, chorando, perguntando quando que essa escola volta, eu preciso da escola. E as pessoas não dando o devido valor que precisa para a escola com relação à vacinação dos profissionais da educação. Então, é todo um contexto que está envolvendo a mulher. E que as pessoas não param para observar. Porque está todo mundo tão envolvido com seus próprios problemas, com o seu próprio umbigo, né? Que acaba não vendo, não tendo olhar para esse... E mesmo dentro da casa. Sim. Né? Não consegue ver a necessidade dessa mulher, dessa mãe, dessa avó, dessa irmã, que hoje tem muitas meninas, inclusive, que acabam por ajudar as mães, né? Por conta, tem mãe que ainda está trabalhando, os irmãozinhos às vezes estão em casa e não tem essa avó, como a Ana Cristina Fonseca nos falou. Então, o que a gente está falando hoje, para a gente entender melhor essa rede de apoio que eu falei da maternidade, mas não é a maternidade estrutura, instituição, né? É essa
essa função materna maternal, da mãe. né? A função maternal. Quando a gente fala disso, Rita, eu acho que é muito importante a gente falar num contexto social. Porque a criança que precisa ser bem cuidada pela mãe, pela família, pela sociedade, é a criança que está construindo esse ser que vai fazer parte da sociedade no futuro. Então, levar para a mãe a responsabilidade única de educar essa criança, de ficar fazendo lição de casa hoje em casa, de cuidar dessa criança, de alimentar, não é uma função só da mulher. Então, isso, quando as empresas demitem uma mãe, porque essa mãe tem filhos, ela está mostrando para a sociedade que eu não me importo com o seu cidadão futuro, eu não me importo com a sociedade. Então, essa reversão de valores sociais precisa ser pensado em como que as empresas hoje analisam essa mãe. Porque muitas vezes a empresa não contrata uma mulher porque ela pode ficar grávida e aí vai ser um prejuízo para a empresa. Ou, numa pandemia como essa, quem vai embora primeiro? É a mulher, porque a mulher não vai dar conta de trabalhar e cuidar do filho em casa. Então, essa responsabilidade é que eu chamo atenção quando eu converso sobre esse tema nas minhas redes sociais, quando eu converso com avós, com mães, porque isso realmente reforça o papel de pressão que existe sobre a mulher. Pensando nessa rede sua que você criou, a Avó Sem Noção, e eu acho interessante porque são várias mulheres que fazem parte e elas partilham isso. Elas se colocam ali no meio de todas numa grande conversa. Uhum. Como que você consegue conciliar, acolher, de certa forma, como mentora do Avó Sem Noção, todas essas mulheres? Eu recebo muitas mensagens, muitos desabafos, é muito gostoso a gente ver isso, porque esse foi meu principal objetivo no Avó Sem Noção. Trazer essa conversa, disseminar esse bate-papo com as mulheres para que a gente possa ver as nossas dores e nos identificar com elas, a gente trocar um pouco essas informações, porque muitas vezes as pessoas elas não querem um conselho, elas querem alguém que te ouça, elas só querem eu falar, elas só querem desabafar. E é interessante, eu vi, inclusive, ouvi num podcast muito interessante, uma pessoa contando uma história sobre isso. Que uma amiga veio contar uma história, falei, eu preciso tanto conversar, posso desabafar com você? E a hora que a pessoa começa a contar, porque está acontecendo isso, eu estou muito triste, automaticamente o nosso cérebro já faz uma conexão com os nossos problemas. E aí, em vez de eu simplesmente acolher aquela mulher, eu já começo a falar, eu sei, mas eu também passo por isso, mas isso também na minha vida. E a pessoa só está querendo ouvir. Então, assim, uma das minhas dicas, né, que eu acho que é muito importante, é acolher, é ouvir essa mulher, é perguntar para ela, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Porque as pessoas não perguntam. Ana, mas isso é caridade. Às vezes a gente pensa assim, eu aproveito esse período da quaresma para até dar esse bate-papo também com quem está em casa. Às vezes a gente pensa, quais são as 3 bases, né, da quaresma? É oração, né, jejum, né, que aí entra a penitência e a caridade. Só que a caridade, a gente pensa assim, então é só dar uma esmola para quem está pedindo. A caridade é dar um alimento lá na igreja para ser distribuído. Então eu vou dar uma roupa velha para uma instituição ou para alguém que passar na rua. Isso, gente, também faz parte da caridade. Mas a caridade verdadeira é você olhar para o outro com um olhar da empatia. É você se colocar no lugar do outro e pensar, se eu estivesse no lugar desta pessoa, como eu gostaria que me tratassem, como eu gostaria de ser acolhida. Então, isso que a Ana está falando hoje aqui para nós, a Cristina, que o pessoal conhece mais como Cristina, né? Cristina Fonseca, ela está falando uma coisa muito séria, que as pessoas estão tão imbuídas nos seus afazeres, nos seus compromissos, que não estão prestando atenção. Isso não é só para a quaresma, é para todos os dias da nossa vida. A gente ter esse olhar de amor para o outro. E
Eu vi uma frase, esses dias até coloquei, eu tenho um grupo de evangelho, eu mando o evangelho e sempre mando uma proposta quaresmal. E lá nessa frase eu acabei colocando nessa proposta quaresmal. Fazer algo por alguém para que ela descanse. É o marido falando, não, vai tomar seu banho, vai descansar, vai ler um livro, vai responder para suas amigas. Eu fico com as crianças hoje. Sim, isso é uma rede de apoio. Isso é uma rede, isso faz parte. É você fazer algo para que o outro descanse, é ser ouvidos. Como você disse, alguém que quer contar alguma coisa, ou você vem com crítica, né? Ou a pessoa recebe crítica, ou ela recebe uma enxovalhada de outros problemas. Julgamentos. Né? Isso que você falou é muito interessante, Rita. Dentro desse contexto de pandemia, as famílias tiveram que se reestruturar para os afazeres domésticos e para os seus home offices também. E então, assim, eu vi até um filme que eu achei muito legal, uma frase que falava assim, a mulher falando com o marido, né, conversando sobre as crianças, e ela falou assim para ele, mas o que você quer que eu faça para te ajudar? Aí ela fala para ele, eu não quero que você me ajude a ser mãe, eu só quero que você seja pai. Então, eu achei aquilo muito forte, porque é aquilo, cada um tem a sua função, mas dentro da família, são várias pessoas convivendo juntos. Então, por que eu tenho que ser sempre, a mulher tem que ser sempre o centro de que toma as decisões, que faz uma comida, que lava uma roupa, que cuida do filho? Eu acho que essa rede de apoio, ela parte desse entendimento dentro de casa, ela parte também do apoio das amigas, dos parentes externos. Eu tenho a experiência da minha filha, que teve 2 bebezinhas gêmeas agora na pandemia. Parabéns, vovó. Obrigada. Eu sou de 5, na verdade, né? Mas as 2 caçulinhas. As minhas caçulinhas. Então, olha o tamanho da preocupação que a gente viveu. A minha filha grávida do início da pandemia, que era um susto. O que é essa pandemia, que ninguém até hoje sabe direito, então aquele medo, aquela ansiedade. Como vai ser 2 bebês nascendo, que já é uma gravidez de risco, como que a minha filha vai gerenciar isso? Então, assim, o respeito que eu, como mãe, tinha que ter pela minha filha, e como vó, eu tinha que também entender qual que era o meu papel ali. Como que eu vou ajudar? Eu tenho que primeiro perguntar. Tudo parte da pergunta, porque senão eu sou evasiva, eu intrometo no casal, eu faço... claro que a gente sempre acaba fazendo, né? De um jeito ou de outro a gente acaba... Mas a gente tem que ter essa consciência, Rita, que às vezes a pessoa... a gente precisa saber perguntar o que a gente pode fazer. E a mulher precisa aprender... Sem invadir. E a mulher precisa aprender a falar. E não ficar guardando como se aquilo fosse obrigação dela. Então, eu sou obrigada a aguentar tudo isso, eu sou obrigada... Porque isso faz parte já do DNA da mulher. E não é verdade. A mulher precisa, assim, de descanso, ela precisa desse momento que alguém faz um carinho de uma comida para ela precisa tomar um banho em paz, ela precisa poder sair para trabalhar, sabendo que tem quem cuide dos filhos dela, que não é só ela responsável por aquilo. Então, esse assunto de apoio é bem nesse sentido de que a mulher precisa entender que ela não é também única dentro desse seio familiar, que ela tem também pessoas que a ajudem, que possam compartilhar com ela. Então, essa é a mensagem maior que eu venho conversando com essas mães dentro desse meu canal da internet, que eu espero que as pessoas sigam e troquem mensagens comigo, porque é muito legal. No Instagram, no Facebook? Instagram, Facebook, eu tenho meu site também. Então, cada vez mais eu estou escrevendo também. Todos esses relatos que eu estou recebendo, eu estou escrevendo, porque é uma forma de eu estar compartilhando com outras mulheres aquilo que eu estou aprendendo com elas. Então, eu tenho gratidão enorme por isso, porque isso está me fortalecendo como mulher, como mãe, como avó. E eu estar vivendo dentro de um ambiente escolar, que não tem aula, que as mães estão precisando desse ambiente. Eu estou vivendo num ambiente em que eu tenho uma filha precisando desse apoio. Eu tenho um ambiente da minha casa, que eu também preciso desse apoio. Então, são muitas mulheres que estão vivendo as mesmas situações e muito piores do que as minhas, com certeza. Então, eu vejo que as mulheres precisam se fortalecer enquanto mulheres.
E muitas têm até medo de pedir apoio, têm vergonha. Mas não tem que ter, né? Mas tem, Rita. Não Elas tem falam, não, mas isso é assim mesmo. Isso é função minha. Ah, fazer o quê? A mulher é assim mesmo. A mulher tem que carregar o mundo nas costas. E elas assumem isso como uma verdade absoluta. Então, é isso que a gente precisa tentar reverter, porque não é verdade. A avó, por exemplo, ela não é obrigada a cuidar de neto. Ela tem um papel muito importante, mas ela não é obrigada. E muitas mães falam, não, mas eu não trabalho fora, eu tenho que cuidar dos meus netos. Não tem, você tem, sim, que dar apoio. Então, apoio é nesse sentido. Olha, eu queria até ler alguns recadinhos aqui, mas o trem apagou. Help me! Quem pode me ajudar? Eu não sei a senha desse trem aqui, de quem que é? Eu não estou com meu celular, não estou com meu tablet, estou pedindo help aqui. Mas não tem problema, Rita. Acho que as perguntas que tiverem... Já pus para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Ai, tá bom, tá preto, gente. Acho que é legal as pessoas... Aí, ó, vamos ver. Aí, agora sim, agora deu certo. Deu certo? Deu certo. Vou pedir, Aninha, você me ajuda aqui, querida? Só para eu achar, porque tem várias pessoas assim hoje falam, aqui, Matheus, obrigada, viu? Matheus está sempre aqui, meu bracinho direito aqui. O que nós estamos conversando hoje, gente, é um bate-papo mesmo. A gente tem que fazer isso de vez em quando, pelo amor de Deus. A gente não está podendo ir na casa uma da outra. O que a gente faz? Vai pelas aplicativos para você fazer reunião de amigas, vai pelo WhatsApp, por onde você quiser, vai pelo telefone, né? Obrigada, querido, muito obrigada. Mas o mais importante é você começar a se conscientizar que você não pode fazer tudo sozinha. E agora eu vou dar um recado para os homens também. Tem muitos homens, a gente está falando das mulheres aqui porque esse é o tema de hoje. Nós tivemos aí o Dia Internacional das Mulheres e eu até avisei os homens, nós vamos trazer temas ligados às mulheres, como alertas de saúde, alertas emocionais, alertas psicológicos, alertas de trabalho, e hoje nós estamos fazendo isso. Você não está sozinha. Você precisa de ajuda e você não tem que levar tudo nas costas sozinha, como a Cristina Fonseca falou. Então, hoje é o nosso dia de falar para estas mulheres lindas e maravilhosas, guerreiras, que elas podem montar essa rede de apoio. E que fique aqui para os jovens, para os maridos, para os homens que estão junto conosco hoje, vocês podem ajudá-las a formar essa rede de apoio. O que você vai fazer? Quem vai fazer? Distribuir funções para todo mundo ter tempo para o lazer, para o trabalho, para casa. Essa é a sua proposta hoje. Isso, para mim é muito importante trazer esse tema, porque como especialista em educação, como mãe e como avó, são temas que perpassam por todos esses espaços para mim. Então, na educação, as crianças estão sofrendo muito com essa pandemia também, com o distanciamento social, com a falta de contato social entre os seus pares. As crianças também estão estressadas. Saudade dos amiguinhos. Saudade dos amigos, as mães estressadas, as crianças estressadas. Então, esse ambiente familiar, ele precisa, sim, tentar minimamente ser saudável para que a gente possa superar não só o problema de saúde da pandemia, mas esse problema de saúde emocional que todos nós acabamos nos envolvendo também. Então, isso é um alerta, porque as mulheres vão sair da pandemia, talvez sem coronavírus, mas talvez lá para o psiquiatra. Não, já tem muita gente. Porque está difícil demais para as mulheres. Então, tudo que eu ouço nas minhas redes de contato é isso. Está muito difícil. Então, eu chamo as mulheres para conversar comigo mesmo. Entre em contato lá no meu Instagram, mande mensagem, vamos compartilhar, porque a gente compartilhando, a gente consegue ver que nós não estamos sozinhas. E então, é uma forma de legal. desabafar e aliviar a alma também. Sim, e pode mandar mensagem que eu converso, eu respondo, eu faço questão. É muito bom, eu fico muito feliz de falar sobre isso. Não estou de olho na tela, nós já disponibilizamos os contatos dela? Vamos colocar mais uma vez, então, para você entender que você não está sozinha. Você é de todo o Brasil, viu? Isso. Não é porque a Cristina Fonseca é daqui da região que vai deixar de mandar recado para ela, seguir e fazer parte deste grande grupo de pessoas interessadas no outro. Porque eu percebo isso. Ali, por mais que desabafem, também estão interessadas nas outras pessoas, nos pares
do A Voz Sem Noção. Isso, e contar suas histórias, né, Rita? Porque quando você também conta um pouco das suas dores, você vai ver que você não está sozinha, que você tem outras pessoas que estão compartilhando com isso. Às vezes uma palavra te ajuda a sair de uma situação de depressão, de tristeza. Então isso é fundamental hoje para a nossa saúde mental, emocional e física também. Muito obrigada por estar comigo. Deus Tô muito abençoe. feliz, Que essa rede de apoio que você sugeriu, ela se prolifere por todo o Brasil, por muitos Amém, lares, muitas amém. famílias e muitos corações. Amém, Rita. Obrigada por estar comigo. Eu que agradeço. Oh, delícia, hein, gente?